A Laura respirava fundo, sentindo o ar seco de Brasília preencher seus pulmões. Era diferente da brisa úmida que o Tiago tanto amava em Salvador. Eles se conheceram num congresso de arquitetura, uma faísca intelectual que logo se acendeu em paixão. A decisão de namorar à distância não foi fácil, mas a conexão era inegável. Os primeiros meses foram uma sinfonia de tecnologia, chamadas de vídeo que duravam horas, mostrando cantinhos de seus apartamentos, apresentando amigos e até os animais de estimação imaginários que cada um tinha. Mensagens instantâneas que preenchiam os vazios do dia, como pequenos lembretes de que o outro existia, pensando e sentindo. A saudade era um visitante constante, mas a novidade e a esperança a mantinham sob controle. Um dia, o Tiago mencionou uma festa na praia com amigos. A Laura, presa em um projeto complexo com prazos apertados, sentiu uma pontada de ciúmes. As imagens de corpos bronzeados, risos ao pôr do sol, e a ausência dela criaram um nó em seu estômago. Mandou uma mensagem curta e seca, sem perguntar detalhes. O Tiago, que esperava compartilhar um pouco da sua alegria, sentiu o tom cortante e respondeu na mesma moeda. A conversa degringolou em acusações silenciosas e um telefone desligado com um clique amargo. Aquele silêncio virtual pesou mais que a distância física. Dias depois, com a razão voltando a clarear a mente, eles marcaram uma chamada de vídeo. Olhos marejados de cada lado da tela, vozes trêmulas confessando inseguranças e medos. A Laura explicou a pressão do trabalho, a sensação de estar perdendo momentos importantes da vida do Tiago. Ele, por sua vez, admitiu a falta de sensibilidade ao não perceber o momento delicado que ela vivia. O perdão veio lento, como uma chuva fina limpando a poeira. E a promessa de mais empatia e comunicação clara selou a trégua. Para compensar a distância, os encontros presenciais se tornaram rituais sagrados. A cada 6 semanas, um deles embarcava numa ponte aérea, levando consigo não apenas uma mala, mas um pedaço da sua rotina, dos seus cheiros, da sua presença física. Brasília ganhava um toque de cor e axé quando o Tiago chegava, com seu sorriso fácil e a musicalidade da sua fala. Salvador se tornava mais intelectual e organizada com a chegada da Laura, sua inteligência vibrante e o ritmo pragmático do seu dia a dia. Numa dessas visitas a Salvador, a paixão atingiu um novo patamar. O Tiago a levou para um passeio de barco ao entardecer. O sol pintava o céu de tons alaranjados, enquanto eles se abraçavam em silêncio, sentindo a brisa salgada no rosto. De volta ao apartamento dele, a atmosfera era carregada de desejo. Os beijos se aprofundaram. As mãos exploraram cada curva do corpo um do outro com uma urgência contida pela saudade. A pele se incendiou em contato. Os sussurros de amor se misturaram ao som das ondas quebrando na praia distante. Fizeram amor com uma intensidade avassaladora, cada toque, cada gemido, cada entrega sendo uma declaração silenciosa de que a distância não diminuía o fogo entre eles, apenas o acendia com mais força nos raros momentos de união física. No entanto, a rotina implacável sempre cobrava seu preço. A despedida no aeroporto de Salvador era um ritual doloroso. O último abraço apertado carregado da incerteza de quando se reencontrariam. A Laura voltava para a aridez de Brasília com o cheiro do mar impregnado na memória e a sensação dos lábios do Tiago ainda pulsando em sua pele. Com o passar do tempo, as inseguranças se tornaram mais sutis, mas não menos persistentes. A Laura começou a se sentir deslocada dos amigos do Tiago, com suas gírias e referências culturais tão diferentes das suas. O Tiago, por sua vez, se sentia um pouco intimidado pela ambição profissional da Laura e pelo ritmo frenético da sua vida em Brasília. Pequenos comentários, às vezes feitos sem intenção, criavam fissuras na confiança. Uma vez, durante uma chamada de vídeo, o Tiago fez uma piada sobre o estilo workaholic da Laura. Ela riu por fora, mas por dentro, sentiu uma pontada. Mais tarde, sozinha, começou a questionar se ele realmente a admirava por suas conquistas ou se a via apenas como alguém obcecada pelo trabalho. A insegurança a roeu por dias, até que ela decidiu abordar o assunto com ele,
com honestidade e vulnerabilidade. O Tiago ficou surpreso ao perceber o impacto de sua brincadeira e se desculpou sinceramente, reafirmando seu orgulho pelas realizações da Laura. A conversa abriu um novo canal de comunicação, onde ambos se sentiram mais à vontade para expressar suas fragilidades. A saudade, aquela velha conhecida, também se manifestava de maneiras diferentes. Não era apenas a falta do toque, do cheiro, da presença física, era a ausência nos pequenos momentos do dia a dia. Não poder compartilhar um café da manhã preguiçoso, não ter um ombro para encostar depois de um dia exaustivo, não poder simplesmente estender a mão e sentir o calor do outro. Eles criaram seus próprios rituais para combater a saudade. Assistir filmes juntos ao mesmo tempo, comentando por mensagens, cozinhar a mesma receita no mesmo dia, compartilhando fotos dos resultados, enviar pequenos presentes inesperados, como um livro que o outro queria, ou um doce preferido. Em uma das visitas da Laura a Salvador, eles tiveram uma conversa séria sobre o futuro. A distância pesava, e ambos sentiam a necessidade de construir uma vida juntos, na mesma cidade. As carreiras, no entanto, eram um obstáculo complexo. A Laura tinha uma posição promissora em um escritório de arquitetura renomado em Brasília, e o Tiago estava construindo sua própria empresa de design de interiores em Salvador, com laços fortes com a comunidade local. A decisão não era fácil, e eles passaram noites em claro discutindo as possibilidades, pesando os prós e contras de cada cenário. Naquela noite, deitados juntos na cama do Tiago, o silêncio era diferente dos silêncios tensos dos mal-entendidos. Era um silêncio carregado de amor e de um profundo respeito pela individualidade do outro. Fizeram amor com uma ternura melancólica, sabendo que aquela poderia ser uma das últimas noites em que a distância não era apenas um número de quilômetros, mas uma barreira física em suas vidas. A solução veio de forma inesperada. Uma oportunidade de transferência surgiu no escritório da Laura em Brasília, com uma proposta irrecusável para o Tiago, que poderia expandir sua empresa para a capital, Federal. A alegria foi imensa, uma onda avassaladora que varreu a tristeza da distância. A mudança não seria fácil, mas a perspectiva de finalmente construir um lar juntos, de compartilhar não apenas fins de semana roubados, mas a rotina da vida, encheu seus corações de esperança renovada. A mudança do Tiago para Brasília marcou o início de um novo capítulo. A rotina a dois, antes um sonho distante, se tornou realidade. Descobriram as pequenas alegrias de dividir o mesmo espaço, de construir uma vida em comum. As discussões agora eram sobre a cor da parede da sala ou quem lavaria a louça, problemas triviais que substituíram a angústia da distância. E nos momentos de intimidade no aconchego do seu lar, a paixão florescia em um ritmo mais calmo e seguro. Os beijos não carregavam mais a urgência da despedida, mas a doçura da permanência. Os corpos se uniam com a familiaridade e o conforto de quem se conhece profundamente, celebrando a vitória do amor sobre a distância. Um lembrete constante de que, apesar dos desafios, a saudade superada havia fortalecido os laços que os uniam, tornando seu amor ainda mais resiliente e verdadeiro. A Laura acordou naquela manhã com o cheiro do café fresco preenchendo o apartamento. O Tiago já estava na cozinha, preparando a bebida com a calma de quem já sabia exatamente como ela gostava. A cada dia, pequenos gestos como esse a faziam sentir que sua decisão havia sido a mais certa. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade em Brasília, conquistando o ritmo da cidade. E ela começava a perceber que a capital tinha algo de especial quando se compartilhava o cotidiano com alguém que amava. Naquela manhã, depois do café, eles fizeram planos para o fim de semana. A Laura sugeriu que visitassem um museu de arte moderna que ela adorava. Mas o Tiago, com seu entusiasmo, sempre contagiante, sugeriu algo diferente. Uma viagem curta para as montanhas. Ele queria mostrar a ela o charme rústico de um vilarejo perdido, cercado por montanhas verdes. Ela hesitou por um instante, o trabalho sempre tão presente em sua mente. Mas logo sorriu, deixando-se envolver pela empolgação dele. Quando chegaram ao vilarejo, o lugar superou todas as expectativas de Laura.
A tranquilidade do local, longe da correria de Brasília, e a natureza exuberante ao redor proporcionaram a ambos um novo tipo de conexão. Durante uma caminhada à beira de um lago, enquanto o Tiago falava sobre os projetos de design que estava desenvolvendo, Laura sentiu pela primeira vez uma paz genuína. Eles estavam ali, juntos em um lugar onde não havia pressa. Apenas o silêncio confortável que, ao longo do tempo, se tornou a linguagem do amor deles. À noite, ao redor da fogueira do pequeno chalé onde se hospedaram, Laura olhou para o Tiago e sentiu uma onda de gratidão. Ele, com seu jeito espontâneo, sempre capaz de iluminar qualquer ambiente, estava ali com ela, e isso fazia a saudade e os desafios da mudança parecerem tão distantes. O fogo crepitava, os risos se misturavam à melodia suave do vento, e ela percebeu que, ao seu lado, ela já tinha tudo o que sempre quisera. A solidão que ela temia nos momentos de distância parecia finalmente ter sido substituída por algo mais profundo. A certeza de que ambos estavam dispostos a lutar pelo que construíram juntos. Não importava se estavam em Brasília ou em Salvador. O que realmente importava era o compromisso mútuo de continuar se encontrando, se descobrindo e se apoiando. De volta à cidade, a rotina se reiniciou, mas com uma leveza diferente. O Tiago encontrou seu lugar em Brasília, e Laura, com seu olhar atento e apaixonado por arquitetura, continuou a expandir sua carreira, mas agora, com a sensação reconfortante de que seus passos estavam sendo acompanhados por alguém que entendia e respeitava suas ambições. Nas tardes preguiçosas de domingo, quando os dois se sentavam na varanda, ela sorriu ao perceber como haviam chegado tão longe. O amor deles não era mais um jogo de saudades e distâncias. Agora era algo concreto, algo que se construiu lentamente, como uma casa de tijolos que, com o tempo, se tornou forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. O Tiago, olhando para ela com um sorriso suave, disse: "Eu te amo, Laura. Não, é mais sobre distâncias, ou sobre como superamos cada obstáculo. Agora é sobre o quanto eu sou grato por você estar aqui ao meu lado." Ela sorriu, apertando sua mão. "Eu também te amo, Tiago, e sou grata por cada passo que demos juntos. Cada desafio nos fez mais fortes, e cada vitória mais unidos." E, assim a vida continuou, com a certeza de que o verdadeiro amor não se mede em quilômetros, mas na disposição de enfrentar o mundo de mãos dadas. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!